Olá, passe a tarde com o Marlos, é mais ou menos isso hoje, viu? Olá, você que está conosco, passe a tarde comigo. Segura firme hoje, hein? Rodada dupla, dobradinha, geminada, não é nada de germinada. Quem tem germe é outra coisa, geminada, aulas gêmeas. Não é muito gêmea porque daqui a pouco vem o meu sócia. Por enquanto está aqui o azulado Smurf. Em seguida, gostou da pronúncia Smurf? Em seguida, aí vem a outra criatura, a criatura Suquita. Ou a criatura Fantalalanja, tá? É o sósia, né? Irmão gêmeo. Este é o Marlos e depois vem o Marlitos, que é o cara da redação. Paula, tudo bem com você? Oi, professor. Olá, como vai? Fazendo tudo companhia bem? hoje. É, hoje esse trocadilho, né? Então, a semana curiosa. Amanhã não perca, hein? Amanhã, super estreia da professora Ana Zatar. Por quê? Porque o Fabião, sabe o Fabiaço? O Fabiaço está em viagem. Ele é coordenador da UTFPR, de Educação Física, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com muita alegria e com muita competência. Fábio, competentíssimo, estará em viagem para o norte do estado do Paraná. Então, quem estreia amanhã é a professora Ana, fazendo dobradinha. A professora Ana é professora de Educação Física. Ela estreará amanhã conosco. Fábio volta na semana que vem. E nós, firmes hoje, substituindo também, fazendo adequação, primeiro com literatura, depois com a bendita redação. Não perca. Então vamos juntos? Paula, você e eu, você responde, eu apenas oriento aqui. Na sequência, depois do intervalo, quem surge? Edvan, o homem filósofo, e o nosso malvado favorito, Carlos Gru Coruja, certo? Gru já é o nome dele, já foi a um cartório, oficializou isso. Então ele se chama Carlos de Oliveira, o nome dele, ele já adicionou o Gru, porque gosta. Então agora é Carlos Gru Oliveira Coruja. Que beleza, isso é um nome diferente. Gostou dessa, né? Você Adorei. conta pra ele. Então vamos trabalhar? Chega de falar, vamos trabalhar. Então vamos lá, o que tem aí? Passa aí, Paulita, vamos lá. Qual é a nossa aula de hoje? Temas da aula de hoje. Vamos falar sobre a Raquelzinha? Mas é um privilégio falar sobre Raquel de Queiroz. Quem foi? Anota aí no teu material, você está chegando agora, você está ao vivo conosco pelo Polo. Você é um dos nossos das nossas centenas e centenas de alunos espalhados pelo território nacional e com muita alegria. Obrigado a você que chegou agora, hein? Você que está conosco, alunos que estão chegando recentemente aqui. Já completamos 200 aulas, acredite nisso. 200 aulas no ar. Amanhã, fechando 220 aulinhas. Coisa boa, né? Privilégio maravilhoso. Bem, Raquel de Queiroz, e que nos interessa de perto, é uma autora do bendito modernismo, na sua segunda fase, a fase regionalista. Raquel de Queiroz é autora da Seca. Você tem em Raquel de Queiroz um grande romance que precisa ser lido, que se chama O 15, que trata, curiosamente, Paula, da seca de 1915. Uma seca que assolou o Nordeste, em especial o Ceará, região desta senhora maravilhosa, que foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. A ABL era era um setor, uma organização fechada só para meninos, Clube do Bolinha, e ela simplesmente abre isso e se torna a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Invejável. Está aí, sem dúvida, a primeira senhorinha, a primeira mulher que abriu caminho. Mais tarde, outros grandes nomes, com destaque para Nélida Pinhon. Nélida Pinhon prestou um grande favor à cultura brasileira ao resgatar textos de Gregório de Matos Guerra, O Boca do Inferno. Então, variações linguísticas, a crônica, depois falaremos sobre a mídia e os padrões de beleza, mais a saúde física. Isso aqui, é claro, contaria sempre com o respaldo também da educação física, exatamente isso. As redes sociais, virtuais e a comunicação, a função metalinguística da linguagem, que é a função da explicação técnica, exatamente isso. Explicação técnica, parece que o cara está nervoso, né? O cara não almoçou direito ou coisa assim. O discurso formal e informal e as estratégias argumentativas no texto publicitário. Para variar, imagine quantas mil questões a professora Denise preparou para mim. Mas essa tem uma raiva, um rancor deste que vos fala. Não, é que ela sabe que os nossos alunos têm capacidade de acompanhar. Vamos lá, vamos aqui, vamos juntos. É para treinar para o Enem já, é o tempo de Tudo vir. bem. Sistema prisional, beleza. Questão 126.
Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado, apuro o ouvido. Esse apurar, Paula, quer dizer que eu faço o quê? Eu preparo o ouvido, tá? Eu preparo o ouvido. Mas não espero só o sotaque geral dos nordestinos, onipresentes. Mas para conferir a pronúncia de cada um, os paulistas pensam que todo nordestino fala igual. Contudo, as variações são mais numerosas que as notas de uma escala musical. O que ele está colocando aqui? Que a fala, o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes. E a nossa forma de falar é a mais variada possível. E em sendo dessa forma extremamente variada, o que ocorre de maneira assim, incidente, imperiosa? Nós temos no Ceará, eu citei há pouco, o Ceará de Raquel de Queiroz, Alagoas de Graciliano Ramos, Pernambuco e Paraíba de José Lins do Rego, José Américo de Almeida. Então, estados nordestinos nos quais há formas de falar diferente. Aí nós poderíamos ainda citar os nascidos no Rio Grande do Norte, os nascidos no Sergipe, depois nós colocaríamos os baianos e Jorge Amado, então maneiras diferentes de falar, de pronunciar a situação. Muito bem. Olha aí, o que acabamos de dizer, Paula, Pernambuco, então temos aqui Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, tem no falar de seus nativos muito mais variantes do que se imagina. E a gente se goza uns dos outros, imita o vizinho. E todo mundo ri, porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de Quixeramobim. É nome bom para uma criança, Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, se orgulha ao falar deles. Tem uns T's doces, quase um T. Já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro ao ou eu de todos os terminais em al ou em ela. Carnaval, Raquel, já os paraibanos trocam o pelo R. José Américo só me chamava afetuosamente de Raquer. E dizia Raquer e dizia também aluguer. Exatamente. Aliás, há adicionalização para isso. Então, são as variantes. Dentro dessas variantes, anota aí no seu material agora. Nós temos o R retroflexo, que é nosso. É paranaense e é paulistano também, é interiorano. Então, quando você ouve a porta, ouve a oferta. Sim, essa oferta e a porta são típicos do R retroflexo, ou seja, o R caipira, o R sertanejo. E nós temos também, conhece a horta? A horta? Você ouve, né? Parece que não, mas nós temos. E carrega a horta, tá? E faz uma farta, exatamente isso. Já o S sibilante é o S carioca, esperto, legal, fala. Oxi. Isso mesmo, é o chamado S sibilante. Ele sibila imperiosamente, por isso ele fica com esse sonzinho assim. Quaisquer. Por isso o carioca, vou dizer para você, olha, tem ar. Como é que é? Tá faltando ar. Como é ar? O A dele, na verdade, quer dizer ar, que nós diríamos assim, mas o R parece ar. Agora, duro quando alguém fala mesmo. Aí é complicado. Deles. Aí é complicado. Mas é o S sibilante. São as variações nossas. O catarinense querido fala cantadinho de uma forma imperiosa. E o paulista, muitas vezes, fala ótimo, certo? Qualidade. Por quê? Porque ele tem uma situação diferente da nossa. Tá? E nós, curitibanos, já sabemos, né? O nosso negócio é um E fechadão, que é o que nós mais gostamos. Tá? E gostamos mesmo. Então, Raquel aqui para nós. Aí segue o arquinho. Raquel de Queiroz comenta em seu texto um tipo de variação linguística que se percebe no falar de pessoas de diferentes regiões. As características regionais exploradas, sublinha não, destaca, vai lá. As características regionais exploradas no texto manifestam-se. Olha aí, Paula, vamos resolver. Manifestam-se, que beleza, rápida, né? Manifestam-se na fonologia, certo? No uso do léxico, no grau de formalidade, na organização sintática, na estruturação morfológica. Ora, num primeiro momento, alguém dirá assim: poxa, eles usaram Raquel de Queiroz, a mulher da literatura, buscaram depois toda uma situação linguística da língua
para entrar numa questão de gramatiquês, porque essa é uma questão de gramática. Essa é. Essa é um gramatiquês. Mas aí alguém vai dizer assim, mas é um gramatiquês difícil. Não é um gramatiquês difícil, é um gramatiquês tranquilíssimo, aliás, mas super tranquilo. Uma questão de gramática fácil, porque você vai por eliminação. Como assim por eliminação? Ora, a escrita não muda. A escrita não muda, mas a fala muda. Tá? Por que a escrita não muda, Marcos? Porque ela continua obedecendo uma norma. Mesmo que eu possa falar Raquel, eu não posso escrever, sob pena de eu errar, é óbvio. Se eu escrever Raquel, eu erro. Mas eu posso e devo escrever Raquel, falar Raquel, mas as variantes. Nós, como brincamos aqui, Paulo e eu, o carioca pode falar mesmo, mas ele escreverá mesmo. Tá? 5 letrinhas apenas. Falar leite. Mas escreve leite. O Ezinho está surgindo aí. Então você já sacou a resposta, já entendeu a resposta, eu já te dei a resposta. Por eliminação, o que você faz? Você vai jogar fora pelo menos 3. Dá uma olhadinha na tela. Pelo menos 3 você vai jogar fora. Então 3 são eliminadas. Imediatamente, sem fazer força, tá? Não faz força mesmo. Sobram 2, tá? E essas 2 você ficará entre as benditas. Então escolha, vai. Manda para nós. Já eliminei 3, porque não tem o menor sentido, mas não combina em nada. O que não combina? Formal. Trabalhar com formalidade. Tem nada a ver com a formalidade. Para com isso, porque a norma gramatical brasileira, ela imediatamente inibe tal formalidade. Esqueça. Vai longe disso. Resposta correta para nós. Olha aí, fácil. Já escolheu, né? Já escolheu? Manda ver. Resposta correta. Mas é lógico. Eu dei. Mas eu dei também. Dei a resposta, né? Por quê? Uso da formalidade? Claro que não. Tá? Organização sintática. O que a organização sintática tem a ver com isso? A estrutura da morfologia, a estrutura da palavra. Morfologia é isso. Estrutura da palavra. Não. Aí sobraria o léxico, porque a pessoa não lembra do léxico e erraria por causa disso. Então, alguns teimariam com essas 2. Errariam, obviamente, porque não tem relação nenhuma com a forma de organização da frase, e sim com a pronúncia. Por isso que nós dissemos, a fonologia trata da pronúncia. Explica a fonologia, Marcos, rapidamente. E nós temos assim, a palavra casa, ela se grafa assim, mas como você escreve a palavra casa? Ora, eu escrevo a palavra casa daquele jeitinho, mas eu falo a palavra casa assim. Por quê? Porque, na verdade, esse S tem som de Z, e isso é fonológico. O C tem som de K, e isso é fonologia. Fácil, mas fácil e tranquila a nossa bendita questão de número 1, que parecia gramática, parecia um horror e se transformou em algo doce e tranquilo. O estudo da fonologia. Não confunda fonologia com fonoaudiologia. Diferente, aliás, a fono é imprescindível para nós professores. Paula, Edvan, Carlos, eu, é imprescindível, precisamos, invariavelmente, uma vez a cada ano, tem que bater a porta mesmo, a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo dirá para nós, tem que fazer isso, tem que fazer esse exercício, por quê? Porque nós trabalhamos muito com as cordas vocais. Por isso, para nós, olha aqui, temperatura ambiente. Substâncias e líquidos gelados até podem vir, mas acabam com a nossa voz. Aí outro dia... tava aí, né? Todo prosa. Todo prosa, Oswaldo. Não, porque a minha fala é boa e tudo mais. Oswaldinho! E aí, desmaiando de falar, não? Porque não facilitou. Lubrificar as cordas vocais. Questão fácil. Vamos lá para 127. Saúde! Saúde, saúde, saúde. Afinal, abrindo o jornal, lendo uma revista ou assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. Claro que sim, atividade física. O que você tem feito de atividade física, Paulo? Conte para nós. Eu faço pilates. Você faz pilates, eu faço tá? Pilates. Como é o pilates? Pilates são exercícios, né? São exercícios de alongamento, principalmente, e trabalham com força, mas é a força do seu... Você ergue o seu próprio corpo. Você não fica lá levantando peso. Você tem que controlar o seu próprio peso. Então você faz
atividade física? Faço. Eu também tenho feito muita atividade física. Minha atividade física se resume a subir num tablado, descer de um tablado, subir num palco, descer de um palco, entrar numa sala, sair de uma sala. Essa tem sido a minha atividade física negligente, que o Fabião não nos ouça, tá? Não nos ouça agora nesse momento. Voltando aqui ao que interessa. Afinal, só para brincar com os nossos amigos câmeras queridos, ficaram aí agora, para onde esse cara vai? Afinal, abrindo o jornal, lendo uma revista ou assistindo a TV, insistente seus apelos feitos em prol da atividade física. A mídia não descansa, até que não descansa porque lucra. Não descansa, quer vender roupas esportivas, propagandas de academias, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, dietas, uma relação infindável de materiais, equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália, impõe um discurso de convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande maioria, não use grande maioria, a grande maioria é a mesma coisa que entra pra dentro, menino, sai pra fora, sobe pra cima, desce pra baixo, vi você com meus próprios olhos, comi uma comida, bebi um líquido, que beleza, grande maioria, evite. Existe uma maioria, você que é matemática, existe uma maioria menor? Não. Grande maioria. O que é maioria? Maioria já subentende? Que é a maior. Não preciso dizer grande maioria, então? Não. Então, deixa. Professor, eu tenho uma dúvida. Não, sem chance. Nós não combinamos, isso eu não sei responder. Não, não sei mas responder. dizer, eu tenho um contraponto no seu ponto. É ambíguo ou não? É no mínimo... Sabe quando nós falamos de cacófato? O que é o cacófato? Agora, nossa, vem pra cá, vem, Paulo. Cacófato. Cacófato é... Escreva lá! Cacófato é um mau som. Isso faz parte da eufonia, tá? Agora, um close na Paulinha, que ela vai pronunciar esta frase aqui para nós. Por favor, você vai pronunciar esta frase aqui para o nosso aluno em todo o território nacional. Não, é verdade, olha lá, pronuncia aí a frase, vai, você perguntou. Vou mijar. Eu falei que... Como é que é? Eu não entendi. Como é? Vou mijar. Tá certo. Vocês ouviram, né? Os colegas, os nossos queridos amigos aqui estão presenciando esta declaração inconveniente para este horário, né? E poderia esperar um intervalo, pelo menos, né? Intervalo maior. Tá? Isso aqui, Paulo, é o que você acaba de dizer. Isto aqui é um cacófato, é um mau som. Então, o que você acaba de dizer, no mínimo, se não é um pleonasmo, e não é, na verdade, total, é um som ruim. Tá? Então, por isso que a brincadeira é, chega lá o professor na sala, distribuindo a prova, ou distribuindo o trabalho, diz assim, vai lá, um por cada. Então, dependendo da entonação dele, é ótimo, né? Um por cada. Então, quer dizer, ele já disse o que ele quer, um para cada pessoa. Mas é que o por cada dá a impressão de que os alunos que estão ali são uma porcada. É triste isso, né? Voltando ao que interessa aqui. Muito bem. Tudo isso para enrolar, para o cara não resolver a questão. Daí, é claro, fica lá, bagunçando. Muito bem. Uma relação infindável de materiais, equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália, impõe um discurso de convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável e, em sua grande maioria, de melhor saúde. Beleza? Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas, influência de quem? Da mídia. Onde? No comportamento das pessoas, no que diz respeito ao padrão de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. Mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, Paula, infere-se, quer dizer, entende-se do texto que é necessário. É necessário que... Manda, querida, pode mandar. É necessário, olha o verbinho. É necessário reconhecer, é necessário valorizar ou é necessário diferenciar? Passa o próximo slide, por favor, minha amiga. Isso. Ainda atender ou identificar. Olha, o que nós temos dito a você é que você pode atribuir um aspecto afirmativo, positivo ou um aspecto negativo para essa situação. Então, positivo ou negativo necessariamente. Você impõe essa situação, você coloca essa situação. Beleza. Por conta disso, agora eu quero ler tudo. Então, volta lá, Paulinha, por favor, volte lá. Reconhecer o que é indicado pela mídia como referência
para alcançar o objetivo e ter um corpo belo e saudável. Cuidado com a palavra referência, porque se você disser que essa está certa, você está dizendo que tudo que a mídia diz, absolutamente tudo que a mídia diz, é o que você tem que seguir. Se a mídia mandar correr 10 quilômetros, já, não é de pijama, você vai correr 10 quilômetros, que o pijama, ele é um pijama que, de alguma forma, ele deixa... É um pijama quântico. Ah, é como assim? É igual colchão quântico, caneta quântica, veja só. esteira quântica. Eu estava pensando em algo mais tranquilo, um pijama que fosse mais suave, que pesasse menos. Tudo bem, melhor assim. Então, cuidado com a referência. Eu não gostei muito dessa palavrinha aqui, não. B. Valorizar o discurso da mídia, entendendo como incentivo à prática da atividade física para o culto do corpo perfeito. Então a mídia só fala e só faz isso pensando no culto do corpo perfeito. Tem nada a ver com saúde, hein? Tem a ver com o culto do corpo perfeito. Será que é só isso? Então o interesse da mídia é meramente um interesse comercial. Bem, essa escolha você fará. C. Diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal. Perceba, diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e integridade do corpo, da integridade corporal. Gostei dessa. Essa alternativa me pareceu, dentre as três, A, B e C, a mais equilibrada, a mais agradável. Gostei. Manda, minha amiga. Vamos para a seguinte, atender, letra D, alternativa D, atender aos apelos midiáticos em prol da prática exacerbada de exercícios físicos, ou seja, da prática exagerada de exercícios físicos. Aí vai dizer que a mídia vai querer que você morra de tanto fazer atividade física, vai ficar pulando, saltando e tudo mais, e fazendo todas as atividades, só se estiver bem maluco aí no sentido, né? Não dá. Será que é isso? Exacerbada, exagerada, hiperbólica. Não gostei. Letra E, identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares como caminho para atingir o padrão de corpo idealizado pela mídia. Então quer dizer que o padrão do corpo é aquele idealizado pela mídia. O resto, o resto não serve para nada. Fácil, né, Paula? Mas fácil demais. E alguém vai dizer assim, você não pode perder uma questão dessa, meu aluno, moço, moça, você que está conosco, se preparando para o Enem, nós estamos a menos de 2 meses do Exame Nacional do Ensino Médio, agosto já está dizendo bye bye, daqui a pouquinho setembro chega, a partir da terça da semana que vem, aí nós estaremos em setembro e outubro já é o mês do Enem. Então o que, gente querida? Dá, claro que dá para você gabaritar. Resposta certa. Manda, Paulinha, manda, sem medo de ser feliz. Tem alguma dúvida? Mas e ainda te ajudei, por quê? Porque eu separei tralhas. O que são tralhas? Aquelas palavrinhas que não servem para nada. Você percebeu isso, né? Volta para a alternativa A, o que, é que você tem aqui? Ou não, isso, querida, exatamente, referência. Que referência, pô? Que referência? Ter o corpo belo e saudável, né? Por que, então, reconhecer indicado pela mídia? A mídia não indica nada, a não ser que você queira ser levado pela mídia. E esse é o ponto. Depois valorizar o discurso da mídia, entendendo como culto do corpo... Que é culto do corpo perfeito? Coisa nenhuma, né? Sem chance. Aí vai para a próxima, por favor, e você tem ali exacerbado. Nós já havíamos reclamado, e daí, corpo idealizado pela mídia. Resposta certa, Paula, por favor, resposta certa, fácil. Diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal, que é o que interessa, a saúde e a integridade corporal. Por quê? Porque isso não passa pela mídia, isso passa pelo teu corpo, certo? Duas questões fáceis. Vamos adiante, minha amiga, vamos adiante. Vem nós com redes sociais. Dali, Denise! As redes sociais de relacionamento, e ela escolhe assim, umas questões que tem um texto gigantesco. Beleza. As redes sociais de relacionamento ganham força a cada dia. Uma das ferramentas que tem contribuído significativamente para que isso ocorra é o surgimento e a consolidação da blogosfera. Olha aí, você tem blogosfera? É a mídia, hein? Blogosfera. Tá? Rede social. Nome dado ao conjunto de blogs e blogueiros que circulam pela internet. Um blog é um site com acréscimos dos chamados artigos ou posts. Esses são, em geral, organizados de forma cronológica, inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog. Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular. Outros funcionam mais como diários online. Belezinha, tudo mais, tudo tranquilo, não sabemos o que teremos pela frente. Manda. E aí, texto longo. Um blog tipo combina texto, imagens e links para outros blogs.
páginas da web e mídias relacionadas a seu tema. A possibilidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante dos blogs. O que foi visto com certa desconfiança pelos meios de comunicação virou até referência para sugestões de reportagem. A linguagem utilizada pelos blogueiros, autores e leitores de blogs foge da rigidez praticada nos meios de comunicação e deixa o leitor mais próximo do assunto, além de facilitar o diálogo constante entre eles. Olha de onde veio o texto? Veio o texto da Wikipedia ou Wikipédia. Belezinha, tudo bem, tudo tranquilo? Muito confiável essa fonte. Mas mas tem umas coisas boas, tem umas coisas ruins mesmo. De toda forma, é um texto sobre blogs, já sabemos, tá? Ficou claro isso. Manda. As redes sociais compõem uma categoria de organização social em que grupos de indivíduos utilizam a internet com objetivos comuns de comunicação e relacionamento. Nesse contexto, os chamados blogueiros. Então, claro que nós estamos falando de redes sociais. E eu vou dizer assim, com exatidão, né, Paula? Eu entrei nesse mundo aí, tem 2 anos mais ou menos, agora em setembro, 2 aninhos que eu trabalho com mensagens. Antes era só mesmo ligação, porque eu fã de ligação. Né? Alô, tudo bem? Gosto de ouvir a voz. Tá aí desse lado, criatura do bem e do mal. Então, ótimo. Ou o e-mail, tudo bem? Mas agora não, agora mensagem. Mas até esse último final de semana, eu não havia sofrido ainda com o WhatsApp. Não havia sofrido. Me incluíram num grupo, perverso grupo, com quase centenas de participantes. E eu vou lhe dizer, sexta, porque nós estávamos aqui na Feira de Cursos e Profissões da Federal, sexta, sábado e domingo, foi uma festa. Aí, segunda-feira de manhã, eu disse, chega, porque não parava de pipocar mensagem e isso e aquilo. E umas bobagens, eu fico imaginando que tempo tem essas criaturas para inserir tanta besteira. Aí fiz o que precisava fazer. Bye, grupo. Mas até então eu não tinha sofrido com isso ainda, dessa forma, né? Eu sofri com um grupo da família, porque daí todo mundo tem que mandar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí conta uma piadinha, todo mundo. pelo que eu lembro, a sua família é aquela família pequena, com 400 pessoas, né? Família pequena, 12 irmãos só por parte de mãe. Muito bem, vamos lá. Manda! Então, o que os blogueiros fazem? Eles promovem discussões sobre diversos assuntos, expondo seus pontos de vista particulares, incentivando a troca de opiniões e consolidação de grupos de interesse. É isso que eles fazem? Sim ou não? B. Contribuem para o analfabetismo digital dos leitores de blog, uma vez que não se preocupam com os usos padronizados da língua. Bom, essa é uma verdade, tá? Essa alternativa B, ela é divertida. Ela é uma verdade. Agora, precisa saber, ela responde ao que se indagou, ao que se coloca sobre os blogueiros, é isso que você tem que perceber. Que é uma verdade? Pô, certeza. Agora, responde mesmo? Bem, isso não sabemos ainda. C. Interferem nas rotinas de encontros e comemorações de determinados segmentos, porque supervalorizam o contato à distância. Olha, o que eu percebo aqui? Esse termo, supervalorizam, parece extremamente interessante. Assim como contribuem para o analfabetismo, parece ser também bem interessante e confuso. Vamos adiante. D. Definem previamente seus seguidores, de modo a evitar que pessoas que não compactuam com as mesmas opiniões interfiram no desenvolvimento de determinados assuntos. Mas é isso que os blogueiros fazem? Isso não parece ser os blogueiros não fazem isso. Isso parece ser coisa de Twitter, certo? Ou até Facebook, embora no Facebook você tenha um monte de criaturas alienígenas que pedem a sua amizade e depois quando você faz algum comentário que não lhes agrada, eles fazem questão de dizer, não concordo com você, vá procurar tua turma ora, não, vá para o raio que eu parta, você pediu para entrar na minha casa, ali é a minha casa virtual. Você está ali dentro ou você ouve as minhas opiniões e diz, não, tudo bem, eu talvez discorde, mas eu respeito, ou vai embora. Né? E como é comigo? É um espancamento. Agora no último dia 16 de agosto, dia das manifestações, né? Manifestações mais ou menos assim. Crise na China, a China vai mal, fora Dilma, tá? Mas o sujeito atirou na jornalista, fora Dilma. Espera aí, o que uma coisa tem a ver com outra? Não, parece que todo o discurso virou um discurso enlatado, virou um discurso recorrente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Só para nós entendermos aí a aplicabilidade do encaminhamento. Voltando ao que interessa, tá? Então nós temos ali, utilizam os blogs para exposição de mensagens particulares sem se preocupar em responder os comentários recebidos e abdicam do uso de outras ferramentas virtuais como o correio eletrônico. Então não tem nada de e-mail, tá? Tem nada de e-mail. É isso.
Você já percebeu que as questões escolhidas, elas têm um grau de facilidade? Não porque elas foram escolhidas por serem fáceis. A professora Denise, eu brinco sempre, extremamente responsável, extremamente competente na adequação dessas questões, na organização, no repasse delas para isso que eu vos falo. São as questões que apareceram na prova e elas são dotadas de um grau de tranquilidade. Você já respondeu essa aí também, né? Já respondeu, Paulinha? Já? Volta. Já deu aí, olha aí. Promovem discussões sobre diversos assuntos, pondo seu ponto de vista particulares e incentivando a troca de opiniões e consolidação de grupos de interesse, tá certo? Ok? Volta para lá, volta para aquele original nosso, originalzinho nosso, vai lá. Não, isso. Você quer a próxima questão? Não, anterior, querida, anterior. Volte, isso. Tá aí. Você viu que nós já vimos separado aqui essas duas, correto? Por quê? Porque essa palavra aqui é ruim e esse sentido aqui é péssimo. Vai para a próxima, por favor. Aqui nós havíamos reclamado com o quê? Definem previamente. Essa parte aqui é absurda. Você não define previamente, porque nós falamos que isso aqui parece ser o quê? Parece ser Face ou parece ser o Twitter necessariamente. Então não é bem isso. Resposta tranquila, manda ver. Resposta fácil para nós. 3 questões facílimas. Vamos para a próxima, que nós temos 5 minutinhos. Expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas ou idiomatismo. Você vai sublinhar isso aqui para nós. Idiomatismo. Lindo esse aspecto. Idiomatismo. São expressões que se caracterizam por não identificar seu significado através de suas palavras individuais ou no sentido literal, tá? Isso significa o quê? Idiomatismo. Beleza. Gostei. Não é possível traduzi-las em outra língua e se originam de gírias e culturas de cada região. Nas diversas regiões do país há várias expressões idiomáticas que integram os chamados dialetos. Mas exatamente. Sério? Sério? Tchê. Então vamos adiante, pode seguir. O texto esclarece o leitor sobre as expressões idiomáticas. Sim. Utilizando-se de um recurso metalinguístico. Metalinguística é o que é? A explicação do texto pelo texto. Metalinguístico é a explicação do texto pelo texto. Texto pelo texto. Exatamente isso. Manda ver. Texto pelo texto. Então, qual é o sentido? Influenciar o leitor sobre atitudes a serem tomadas em relação ao preconceito contra os falantes que utilizam? Para com isso. Veja, esta aqui, ela é aquela que nós chamamos como alternativa excludente, certo? Ao ser excludente, ela já parte do princípio de que está razoavelmente equivocada, está errada. Então, ela não é boa. B. Externar atitudes preconceituosas em relação às classes menos favorecidas que utilizam expressões idiomáticas, tá? Você que pensa em assinalar, você não pensa, você nosso aluno não pensa, mas a criatura que pensa em assinalar a B, ou ela não leu, certo? Ou ingeriu alguma coisa, alguma substância química diferenciada antes de fazer a prova, e daí vai assinalar essa alternativa porque ingeriu toda a substância estranha, ou está fora da casinha. Totalmente. Por quê? Porque essa vai contra os direitos humanos. Externar atitudes preconceituosas. Olha aqui, ó. Que horror! Para com isso. C. Divulgar as várias expressões idiomáticas existentes e controlar a atenção do interlocutor. Olha, cuidado com isso, né? Controlar. Cuidado com esse vocábulo. Controlar a atenção do interlocutor, ativando o canal de comunicação entre ambos. Quer dizer que você não vai dar liberdade. O cara está falando contigo, você vai controlar o bicho, vai tutelar o bicho, é isso? Claro que não. Manda para nós. D e E. Definir o que são expressões idiomáticas e como elas fazem parte do cotidiano do falante pertencente a grupos regionais diferentes. Não é uma coisa primorosa, né? Mas em relação às outras 3 tralhas que nós vimos, ela é boa. E. Preocupar-se em elaborar esteticamente os sentidos das expressões idiomáticas. Elaborar esteticamente, ou seja, você tem o valor da estética, que é o que interessa. Quer dizer, não dá liberdade, você restringe. Tá ok? Pergunta para nós, Paulinha. Pergunta, manda ver. Resposta. Isso. Tá aí. Definir o que são expressões idiomáticas e como elas fazem parte do cotidiano do falante pertencente a grupos regionais. Você entendeu que nós resolvemos 4 questões. As 4 questões que nós resolvemos são dotadas de um grau de facilidade imenso, exuberante.
E é assim que funciona a prova de linguagens. Basta que você tenha atenção, que você faça ponderações, que você rabisque, e daí é gabarito. Tá? Para fechar, Paulinha, manda ver, avança, nós vamos não resolver nada, que pena, essa vai ficar para a próxima. Avança, finalzinho da aula, a Denise deve ter preparado alguma coisinha aí. É como eu disse, ela me odeia profundamente, então só para você aprofundar a aula, que é lindo esse quadro. Denise, 100%. O contexto, que é o referencial, o emissor, que é a função emotiva, a mensagem, que é a função poética, a função conativa, a função fática e a função metalinguística, por assim dizer, metalúrgica. Esse quadrinho, fica com você esse quadrinho é bom demais. Grande abraço! O Sósia vem daqui a pouquinho, a aula dele é meio termo. Até semana que vem.